com seus cabelos, cuja irmã errada estava enferma. E manda-lhe, pois, a sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu ama. E Jesus, ouvindo isso, lhe disse: esta enfermidade não é para a morte, não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Louvado seja Deus. Ora, Jesus amava Marta e seu irmão Lázaro, e ouvia, pois, que estava enfermo. Ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse-lhe os seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Louvado seja o nome do Senhor. Um pouquinho à frente, no verso 40, nos diz assim: e disse-lhe Jesus: não te dito, se crê, verá a glória de Deus. Amém? Estamos torcendo nesta noite uma palavra, aleluia, uma palavra forte. Louvado seja Deus somente. Louvado seja Deus essa palavra ao qual nós vimos nesta noite. A Bíblia nos diz nesta noite, amado, sobre a vida de um homem chamado Lázaro, ao qual tinha suas irmãs Maria e Marta, ao qual a Bíblia nos diz, amado, sobre Lázaro. Lázaro é um homem ao qual Jesus amava, assim como ele ama eu e você. A Bíblia nos diz, amado, que aquele homem se encontrava enfermo, e Jesus estava distante daquela aldeia. A Bíblia nos diz, amado, que Jesus estava distante, ao qual alguns, vamos dizer assim, uns 6, 7 km, amado, distante daquela aldeia. Mas chegou um mensageiro até Jesus, dizendo: Jesus, louvado seja Deus, aquele que tu amas está enfermo, Lázaro. Louvado seja Deus. Mas Jesus ouviu aquela voz, ouviu aquelas palavras, aquela mensagem que chegou até ele. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que esta morte, louvado seja Deus, louvado seja o nome, esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória do nome do Senhor, qual o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia nos diz, amado, que Jesus ouvindo, louvado seja Deus, essa mensagem, disse, Jesus ouvindo, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor, amado. Se nós começarmos a entrar no contexto da palavra, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos ensina de tal forma, amado. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz, amado, que Jesus, louvado, passou 2 dias ainda naquela aldeia, ensinando, pregando. Louvado seja Deus. E como Jesus retorna, amado, até aquela aldeia onde estava Lázaro, a Bíblia nos fala que já passava 4 dias, e ao qual aquela enfermidade acrescentou sobre a vida de Lázaro. Lázaro veio a falecer, veio, louvado seja Deus, morreu, e a pessoa pegou e falou: não, já morreu, vamos, louvado seja o nome do Senhor, enterrar, guardar ele, louvado seja Deus naquela cruz. A Bíblia nos fala, amado, que Lázaro foi envolvido daquele lençol e foi ponhado naquela pedra, e ponhado sobre aquela pedra lá, porque já cheirava mal. A Bíblia nos diz, amado, louvado seja o nome do Senhor, que Lázaro fazia 4 dias que tinha falecido, 4 dias que estava morto, e Jesus chegou naquele lugar. E Jesus chegou naquele lugar interessante, quando aquele povo chegou e ouviu Jesus chegando naquela aldeia, disse: Jesus, já não tem mais jeito, já não tem mais solução, ele já está morto. Louvado seja Deus, o seu problema já não tem mais solução, a sua vida já foi ceifada.